Olá, meu nome é Andresa, eu faço parte do grupo 5 e hoje eu vou dar início à atividade proposta pelo professor Reginaldo, referente a algumas questões da matéria de genética e comportamento. Vamos lá. A primeira pergunta é a seguinte: é possível dizer que a felicidade não depende apenas do ambiente? Vamos lá. O que é felicidade? O que podemos definir como felicidade e o que conhecemos como felicidade é uma condição da qual a pessoa está feliz naquele momento. É uma sensação de bem-estar, de alegria, da qual a pessoa se sente bem e está feliz naquele momento. E a resposta para essa pergunta é não. A felicidade não depende apenas do ambiente, não dependemos apenas do ambiente, mas também temos fatores genéticos da qual influenciam e também favorecem essa condição de estar feliz em tal momento. É uma condição genética também, mas que o ambiente também colabora para a gente ter essa sensação de felicidade. Assim também como alguns pesquisadores no Reino Unido, nos Estados Unidos, também explicam e afirmam que nós também possuímos algo como um piso de felicidade. O que será esse piso, hein? É isso que a minha colega Tânia irá explicar para a gente na próxima questão. Estarei respondendo mais uma questão, que é a questão 19. Faça um desenho com a representação da forma alternativa de um mesmo gene que ocupa o mesmo locus em cromossomo. Represente as seguintes características nesse cromossomo: formato de cabelo, tamanho do pé e cor dos olhos. O desenho da qual o gene que ocupa o mesmo locus nesse cromossomo, que seria cor dos olhos, formato de cabelo e tamanho do pé. Irei deixar a imagem aqui logo após para ficar mais nítido. Olá pessoal, meu nome é Tânia e hoje eu vou responder para vocês a seguinte pergunta. Segundo pesquisadores do Reino Unido, dos Estados Unidos e da Suécia, o que é o piso da felicidade? Então, esses cientistas, eles analisaram dados de uma pesquisa governamental que foi feita nos Estados Unidos com voluntários que foram estudados desde 1994 e constataram que a variação genética, ela explica cerca de 33% da variação na felicidade das pessoas, onde podemos dizer que o piso da felicidade é uma capacidade humana que todos nós já temos ao nascer, que é o mínimo de satisfação. Oi, professor, eu sou a Tânia e aqui estou eu respondendo mais uma questão, que é a seguinte: indique uma semelhança e uma diferença entre os cariótipos humano, milho e camundongos. Que no caso é a seguinte: o número de conjunto de cromossomos no cariótipo é distinta a quantidade e os que se assemelham é porque estão em uma célula diploide, que é aos pares. Por exemplo, o camundongo tem 23, o milho tem 20 e o homem tem 46. Então, todos têm cromossomos e a diferença está na quantidade de cromossomos. Olá, tudo bem? Eu sou a Esther Batista de Oliveira, integrante do grupo 5, e aqui eu deixo uma pergunta. Você sabia que a proteína cuja sigla CERT ou 5-HTT ela é codificada pelo gene cuja sigla SLC6A4? Pois é, ele é um neurotransmissores responsáveis e envolvidos em nossa alteração de humor, sono, apetite e memória. E vale ressaltar que ele também é conhecido como nosso hormônio da felicidade. Ter essa substância é fundamental para uma vida em equilíbrio. Aproveitando, deixo também mais uma pergunta. Os seres humanos não apresentam uma resposta inata que permita aos bebês a identificar alguns tipos de predadores. Tudo isso por quê? De fato, os bebês em geral despertam ternura e comportamento de cuidado de pessoas. E tem mais, considerando a função adaptativa dessa característica, é discutidos os processos evolutivos a qual moldaram as preferências pelos atributos infantis.
além de história filogenética do favoritismo pelos sinais morfológicos de filhotes. Olá, eu vou responder a pergunta 5 e a 18. A 5 pergunta: em qual cromossomo humano é encontrado o gene SLC6A4? E é encontrado no cromossomo 17. E a 18 pergunta: o que são genes alelos? Genes alelos ocupam o mesmo locus em cromossomos homólogos. Obrigada. Boa noite, professora. Eu sou a Lúcia e hoje eu vou responder a questão número 10 e a questão 12. A questão número 10, ela pergunta qual é a composição do cariótipo humano. A resposta é 46 cromossomos. Só não vou acrescentar mais, professor, porque senão eu vou pegar a resposta de uma outra colega, numa outra pergunta. Então, permanece somente 46 cromossomos. Depois, a questão número 12, ela pergunta quantos são os cromossomos humanos de uma pessoa normal. Depois tem uma observação que diz assim: entenda como normal uma pessoa sem alterações nos números de cromossomos. Então, uma pessoa normal, ela possui também 46 cromossomos. Então, as duas permanecem iguais, cada uma das respostas, 46 cromossomos. Somente até aqui, tchau, tchau. Você já parou para pensar como que as nossas características genéticas são passadas de geração para geração? Como que é passada aos nossos descendentes? Pois bem, Mendel traz exatamente a explicação dessa transmissão hereditária. Ele fez vários experimentos, cruzamentos de variedades de plantas e ervilhas para obter a explicação de como que essas características são herdadas ao longo das gerações. Com os estudos que ele realizou, foi possível explicar a hereditariedade. Ainda hoje são reconhecidos, sim, como uma das maiores descobertas da biologia, e Mendel foi considerado o pai da genética. Ou seja, ainda assim hoje, muito sobre hereditariedade, muito sobre o conteúdo dessas transmissões de características genéticas são explicações por meio desses estudos de Mendel. Essa eu tenho certeza que você não vai esquecer. Toda pessoa normal do sexo feminino, ela possui 23 pares de cromossomos, que são identificados pelas letras XX. Vamos para mais uma pergunta. Você sabe qual o significado de cariótipo? Pois bem, cariótipo é um conjunto de cromossomo de uma célula que pode ser usado para identificar alterações genéticas e também determinar o sexo do indivíduo. Ainda falamos sobre cariótipo. Afinal, você sabe o que difere o cariótipo feminino do masculino? Pois bem, o cariótipo feminino é composto pelo cromossomo XX, já o masculino é composto pelo cromossomo XY. Olá, eu sou Angélica Baldin e eu responderei as questões 4 e 17. Vamos para a questão 4? Por que as estruturas LC6A4 e CERT são importantes para os seres humanos? Bom, essas estruturas, elas estão relacionadas com a serotonina. E essas estruturas, elas são responsáveis por regular, por equilibrar a felicidade no ser humano. Questão 17. Defina genes. O gene, ele pode ser definido como uma sequência específica do nucleotídeo do DNA. O gene ele é responsável pelo arquivamento genético, pelo arquivamento hereditário de cada espécie. São fragmentos do DNA. Eu sou a Bianca, eu faço parte do grupo 5 e eu vou responder as perguntas 14 e 20. A pergunta 14 é: quantos cromossomos diferentes uma pessoa normal de sexo masculino possui? Bom, o indivíduo possui 23 pares de cromossomos, totalizando 46. E o último par se dá por X e Y, porque a questão pede de indivíduo masculino. Caso a questão perguntasse de indivíduos femininos, os últimos pares seriam X e X. Eu vou explicar sobre a aneuploidia da síndrome de Down e a síndrome de Turner. A síndrome de Down, eu vou começar por ela. É um tipo de aneuploidia, ou seja, uma alteração no número de cromossomos de determinadas células.
Então, as aneuplasias são as trissomias, que no caso da síndrome de Down, as células que apareceriam em pares, elas vão aparecer como triplicatas, e isso se dá por 2N mais 1. A síndrome de Turner é a única aneuploidia que se dá por uma falta de cromossomo no cariótipo, porém, ela permite que o indivíduo viva até a vida adulta. Essa anomalia, ela se encontra nos cromossomos sexuais, então ela é caracterizada pela monossomia dos cromossomos sexuais e se dá por 45,x, normalmente nos indivíduos de sexo feminino. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Bruna, faço parte do grupo 5 e eu irei responder a questão 21, explicando sobre o que seria aneuploidia. Como todos já sabem, né? Todos nós seres humanos somos compostos por 46 cromossomos, tá? A aneuploidia, ela seria uma alteração cromossômica numérica, né? Que ela afeta um ou mais tipos de cromossomos, certo? E dentre elas, o tipo mais comum de aneuploidia seria a trissomia. O que seria a trissomia? A trissomia é um cromossomo extra, né? Ou seja, a pessoa ela apresenta 47 cromossomos, né? Então ela tem um cromossomo a mais, porque na nossa formação genética o padrão é 46 cromossomos. Olá, pessoal! Eu irei responder a questão 20, dando continuidade na questão 19, exemplificando e explicando sobre a formação da cor dos olhos, do formato do cabelo, do tamanho do pé, e eu irei virar a tela para exemplificar de forma melhor, tá? Como é de conhecimento de todos, né? Na nossa formação genética, nós somos compostos por 50% informações da mãe e 50% informação do pai, né? Então, o que são genes alelos, né? Os genes alelos, eles são genes que ocupam a mesma posição, tá? Dentro do cromossomo. Então, se você pegar o exemplo aqui, ó, origem materna, tem o A, o Azão. Origem paterna, o Azão. Então, esse significa homozigoto dominante, Azão, Azão, tá? Aí, mais abaixo, tem o V, que é na parte materna o Vzão, e na parte paterna tem o Vzinho, que são heterozigoto, Vzão, Vzinho. Na parte materna tem o FF, na parte paterna tem o F, que é heterozigoto recessivo, que são FF. Então, agora eu vou estar explicando na questão 19 o que é heterozigoto. Tá? Eles são os genes que ocupam a mesma posição. Olha lá, desse lado aqui, esquerdo, tá as informações maternas. Do lado direito, está as informações paternas. Cor dos olhos, eles estão nas mesmas posições, tá? Tanto do pai quanto da mãe. O formato do cabelo, a mesma coisa, tá na mesma posição, tá? O tamanho do pé, estão na mesma posição. Então, heterozigoto são isso, genes que ocupam a mesma posição. E eles são diferentes, tá? É um dominante e um recessivo, formando o Azão e o Azinho.